E aí galera, eu sou Juliano Maisano, tô com mais um BetBox Tips e as dicas para esse domingo. Domingo é dia de jogo, né? Muito jogo rolando. Então vamos direto para a Premier League. Vamos lá. Então tá aqui Liverpool e Manchester City. Eu vou clicar aqui em acima, abaixo para a gente ver o número de gols, porque a linha que a gente vai buscar é gols asiáticos aqui, acima, abaixo, asiáticos, abaixo de 4 gols, galera, olha. 1,33 só. Quando abriu esse jogo a gente já estava perto do 1,40, tá baixando, ou seja, todo mundo acreditando que vai ter muito gol nessa partida. Olha só, 4 gols e tá muito baixa essa probabilidade aqui, essas odds, na verdade o pagamento das odds 1,33, tá? Já chega perto aí de não valer tanto a pena você arriscar 1,33 nesse abaixo de 4 gols, e a outra dica que seria abaixo de 3,75, que é muito arriscada, também vai ficar difícil. De qualquer forma, vamos falar um pouco sobre o jogo para vocês tentarem tomar a decisão de vocês. Olha só, Liverpool contra Manchester City é o jogo mais esperado da rodada e um dos mais esperados do campeonato, né? Devido às circunstâncias aí. O Liverpool é o líder com 63 pontos, um ponto à frente do Manchester City. Então, é o líder contra o vice-líder jogando no campo do Liverpool, né? Então, é praticamente uma final aí, quem ganhar ou o que vai acontecer. Analisando as odds em si, a gente vai na contramão aí do que a maioria espera. A gente acabou de ver que a maioria tá achando que vai sair muito gol, né? Tanto que tá bem baixa essas odds aí. A gente acha que também não vai ser assim, uma sacolada de gols, né? Os nossos especialistas acham que vai ser um jogo truncado, muito tenso, com muita marcação, e os times vão se preocupar bastante aí com o setor defensivo, em vez de ser aquele Manchester City que a gente conhece, que sai voando já logo no início do jogo. Então, a linha de gols está muito alta, tanto que a gente está vendo abaixo de 4 gols, pagando bem pouco, né? Mas nós vamos acreditar que não vai ser essa festa de gols, não, e a gente vai abaixo. Talvez até o horário do jogo dê uma melhorada aí nessas odds, tá? Se você vê que tá piorando, é melhor você não se arriscar aí muito nesse número aí abaixo de 4 gols, tá? É melhor ir com a mão leve nesse jogo, porque os ataques dos dois times, Liverpool e Manchester City, são muito fortes, né? Então, mas se você conseguir aí essa linha de abaixo de 4 gols em torno de 1,35 a 1,40, vale para fazer uma duplinha, você juntar com alguma outra aposta boa aí, ou que a gente falar, ou que você mesmo analisar, né? Vai que é o time aí, o seu time que você torce, ou alguma análise que você faz aí. Outra coisa, pessoal, vou aproveitar agora que eu falei isso, manda pra gente, tá bom? O nosso Instagram é @betboxtv. Vocês mandem também as suas dicas, o que vocês estão acertando, o que vocês estão errando, pra gente acompanhar. Depois temos outro jogo da Premier League, West Ham e Burnley, tá bom? A gente vai num handicap, eu já vou colocar aqui nos handicaps pra gente ver, a gente procura handicaps. Nós vamos de West Ham menos 0,25, tá bom? Que é o time da casa, o West Ham menos 0,25, tá pagando 1,40 e entre 1,40 a 1,45, 1,48, talvez você encontre dependendo da casa de aposta, tá bom? O que significa o menos 0,25 para o West Ham? É o seguinte, é aquela história que eu já expliquei. Metade do dinheiro da aposta seria um draw no bet, ou seja, o West Ham 0,0, e metade seria o West Ham menos meio, tá bom? Então significa que o West Ham precisa ganhar esse jogo, né, com um gol, ou seja, uma vitória simples, para a gente ganhar essa aposta completa, tá bom? Se o West Ham empatar, a gente não perde tudo. Desse jeito que está a aposta aqui, a gente recupera metade do dinheiro da aposta. Então a dica aqui seria o West Ham para ganhar, mas a gente salva alguma coisinha se empatar. Não chega a ser um 0-0, um draw no bet, porque a gente está arriscando aí um pouquinho. Essa é a nossa dica principal aqui dos especialistas. E por quê? Bom, o West Ham está na 7ª colocação da Premier League, né? Tem esperanças de tentar pegar uma vaga para a Champions League, né? Se eles jogarem, fizer o dever de casa, ganhar esse jogo que é no estádio deles, é meio que a obrigação do West Ham tentar ganhar esse jogo, tá? Eles não podem perder pontos aí para o Burnley. O Burnley é o penúltimo colocado, tá? Eles estão praticamente rebaixados. Então o West Ham, que está querendo entrar para a Champions League, precisa ganhar esse jogo em casa, tá bom? O West Ham perdeu os últimos 2 jogos, tá bom? Foram 2 contra o Manchester United e 1 contra o Arsenal. E aí, depois
voltaram a vencer, né? Então estão ganhando os últimos 2 jogos. Então, na verdade, eles perderam 3 jogos, sendo United e Arsenal. Aí ganharam os 2 últimos jogos, né? O último foi uma ótima vitória fora de casa contra o Everton, né? E então, assim, o West Ham tá com tudo para fazer esse resultado. O Burnley, só continuando um pouco da situação do Burnley, né? Eles estão sem ganhar há 10 jogos, tá bom? Foram 8 derrotas e 2 empates. Ou seja, difícil eles ganharem fora de casa aí, o West Ham precisando aí se classificar para Champions, tá bom? Então nós vamos nessa dica, lembrando, o West Ham menos 0,25, tá bom? É uma aposta que eu confio bastante. Agora a gente vai viajar para a Espanha, vamos no La Liga, né? Tem Real Madrid e Celta de Vigo. Deixa eu clicar aqui, Real Madrid e Celta de Vigo. Olha, handicap também, -1 é a dica para o Real Madrid, tá bom? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Vamos ver aqui, ó, Real Madrid -1, tá pagando 1,42 aqui. Nesse momento você pode chegar aí a 1,45, 1,48, dependendo até quase 1,50 aí, dependendo da casa de aposta. O que é esse handicap -1 para o Real Madrid? O Real Madrid precisa ganhar esse jogo com 2 gols de diferença para a gente receber a aposta aí com lucro, tá bom? Se o Real Madrid ganhar com 1 gol de diferença, ou seja, qualquer vitória normal, a gente não vai perder. O handicap redondo, -1, faz o quê? O site devolve o dinheiro pra gente. Então a gente se arriscou, mas a gente teve essa defesa aí. O Real Madrid ganhou, mas não foi de mais que 1 gol, então a gente ganha o dinheiro de volta, tá bom? Então precisa de 2 gols pra gente realmente acertar e ter lucro nessa aposta. E qual que é a situação de Real Madrid e Celta de Vigo? Bom, o Real Madrid é líder aí da tabela, né? Tá liderando com folga, cada vez mais perto do título já, né? Rodrigo, Vini Júnior, Bellingham estão fazendo uma temporada maravilhosa, alto nível, e o Celta está na parte inferior da tabela, né? Brigando para não chegar ali na zona do rebaixamento. Então, o Real Madrid está jogando em casa, um time muito superior. A gente não pode ir numa vitória simples que paga muito pouco, então a gente vai no -1 torcendo aí para que o Real Madrid ganhe de mais que 1 gol, né? 2-0 já tá bom pra gente, pode ser 3-0, pode ser 3-1, que a gente ganha essa aposta. Combinado? Da Espanha vamos para a Alemanha, Bundesliga, vamos procurar aqui, ó, Bayer Leverkusen contra o Wolfsburg, certo? O Bayern é o líder, né? Surpresa, assim, ninguém esperava que fosse ser assim, essa maravilha, e vai pegar o Wolfsburg. Então, qual que é a situação? Vamos na mesma situação que a gente viu com o Real Madrid. Vamos para o handicap -1 do Bayern jogando em casa. Time da casa, -1, pagando 1,47. Você vai achar talvez perto do 1,50, dependendo da casa de aposta, tá bom? 1,50 aí para essa vitória do Leverkusen é muito boa. Lembrando que no handicap -1 a gente tem a defesa aí, que se a vitória for apenas simples, ou seja, uma vitória de 1 gol, a gente recebe o dinheiro de volta. Aqui, para ganhar mesmo, a gente precisa que eles ganhem de 2 gols, mas eu acredito que isso deve acontecer, tá bom? O Leverkusen, como falei, é o líder da Bundesliga, né? Seria a primeira vitória, o primeiro título, né, da história do Bayer Leverkusen. Eles nunca foram campeões, então estão, vamos dizer, com, não vou dizer uma mão na taça, mas vários dedos na taça já, né? Porque o bicho-papão, que é o Bayern de Munique, não está conseguindo fazer frente a eles. Eles não perdem um jogo desde julho do ano passado, tá bom? Então eles estão aí há 7, 8 meses sem perder um jogo e estão no Campeonato Alemão com 20 vitórias e 4 empates, né? Nenhuma derrota. Já o Wolfsburg é o 14º da tabela, ou seja, é lá um dos piores do campeonato. Eles perderam os últimos 2 jogos e tiveram 2 empates. Nos últimos 4 jogos foram 2 derrotas e 2 empates. Não ganharam nenhum jogo, tá bom? Nos últimos 4. No primeiro turno, nessa partida aí que o Wolfsburg estava jogando em casa, foi 2-1 pro Leverkusen, tá bom? E agora o Leverkusen vai jogar em casa, estão com a torcida, prestes a ser campeões pela primeira vez, então a gente acredita que vão ganhar aí de 2 gols, pelo menos. E daí já vamos para a França, né? Ligue 1, não sei como que fala, eu não sou muito bom de falar francês, hein? Os próprios nomes dos times eu me embaralho. Vamos lá. PSG, né? Esse é fácil, Paris Saint-Germain, todo mundo chama de PSG, contra o Reims, né? Reims, Stade de Reims. Bom, PSG não precisa nem falar muito, né? Você vê que as odds até da vitória não estão ruins, mas a gente vai tentar um handicap um pouquinho mais
apimentado aqui, então eu vou para os handicaps e nós vamos em vez de -1 como nós fomos nos outros, a gente não vai arriscar tanto, nós vamos no menos 0,75, tá bom? Menos 0,75 é a dica, ou seja, metade do dinheiro estaria no menos meio e metade do dinheiro no menos 1, tá bom? Então é a dica mais segura que o PSG ganhe esse jogo, mas para a gente ganhar a aposta completa, eles precisam ganhar com 2 gols, tá bom? Se eles ganharem com 1 gol só, a gente recebe metade do dinheiro de volta e a gente ganha a outra metade, tá bom? Então, uma vitória simples do PSG, a gente ganha metade aí do que a gente está colocando, enquanto que se ganhar por 2 gols, a gente ganha o valor completo, as 2 apostas, vamos dizer assim, tá? Quem confia mais no PSG, pode tentar arriscar aqui o -1, tá bom? Que não muda tanto do risco, ou seja, se eles ganharem numa vitória de 1 gol, a gente vai receber o dinheiro de volta, mas se ganharem de 2 gols, a gente vai ganhar 1,60 em vez de ganhar cerca de 1,50, tá bom? A diferença não é tanta aí, é mais o gosto de cada um, né? O PSG, como vocês sabem, todo ano lidera tranquilamente aí essa liga francesa, né, que tem uns times bem fraquinhos, e estão liderando com 9 pontos de vantagem sobre o Brest, que é o segundo, né? Eles apenas perderam um jogo, né? 24 jogos aí no campeonato, eles perderam um só, né? A torcida vai sentir muita falta do Mbappé, ele deve ir pro Real Madrid, parece que tá tudo se encaminhando para isso. Ele é o artilheiro disparado do campeonato francês, tem 21 gols, enquanto que o segundo artilheiro tem 12 gols. Então olha a diferença aí do Mbappé pros outros jogadores aí do campeonato francês, né? O Stade de Reims, eles fazem um campeonato bom até, né? Pelo investimento, é um time pequeno, eles estão em 9º lugar, ganharam 10 jogos dos 24, né? Então ganhou quase metade aí das partidas, mas a diferença aí de jogadores e de nível não compara, né? O PSG, quando jogou na casa do Reims, ganhou de 3-0, tá bom? E dessa vez vai estar jogando em casa aí, e como a gente acredita que só vitória simples paga pouco, por isso que tem essa dica aí do menos 0,75 ou -1 se você quiser arriscar um pouquinho mais. E daí chegamos na Itália, Série A, vamos de Milan e Empoli, uma análise parecida com essa da França, do PSG, né? O Milan e Empoli, você vê que as odds estão parecidas do que a gente viu no jogo lá da França, 1,45 para a vitória do Milan, e a gente vai no handicap também de menos 0,75 para quem não quer arriscar tanto. Então aqui, ó, menos 0,75 para o Milan, tá pagando 1,55, ó, tá valendo a pena aqui. E quem quiser arriscar um pouquinho mais, menos 1, tá? O handicap para o Milan pagando quase 1,70, tá? Mas a nossa dica oficial fica como Milan menos 0,75. Lembrando, essa aposta é como se metade do dinheiro tivesse apostado no menos meio e metade do dinheiro no menos 1. Ou seja, para a gente ganhar completamente, o Milan precisa vencer em casa com 2 gols de diferença, tá bom? Tipo 2-0 ou 4-1, por exemplo, 4-2. Aí a gente ganha essa aposta completamente. Se o Milan só ganhar por 1-0 ou 1 gol de diferença, a gente vai ganhar, né, metade dessa aposta e vai receber de volta o dinheiro de metade da aposta, tá bom? A gente só vai perder mesmo se o Empoli vencer. Se tiver um empate, a gente vai perder uma parte dessa aposta aí. Então, qual é a situação? Bom, o Milan, dos 13 jogos que jogou na sua casa, venceu 9 dos 13, tá bom? E o Empoli é um time aí que fica na parte inferior da tabela. Contra esse tipo de times não tão fortes, eles praticamente ganharam todos os jogos aí que tiveram em casa, tá bom? A última vitória do Empoli jogando no estádio do Milan Giuseppe Meazza foi em 2017, ou seja, faz 7 anos aí, mais ou menos, que o Empoli não ganha do Milan, tá bom? Nos últimos 13 jogos que o Milan jogou em casa contra o Empoli, o Milan venceu 8 e empatou 2, tá? Perdeu 3, empatou 2 e ganhou 8. E na atual temporada, o Milan é o terceiro colocado do campeonato italiano, praticamente garantido aí para a classificação da Champions League, né? Já que está em terceiro lugar. O Empoli está na 14ª posição, tá bom? Então, novamente mais um encontro assim de um time forte em casa contra um time que está quase rebaixado jogando de visitante. Por isso que a gente acredita aí nesse menos 0,75, porque só a vitória é meio que
dada, né? Mas olha só, tá na casa do 1,40, 1,45. Quem quiser não se arriscar tanto, quiser só na vitória simples, pode fazer uma duplinha com esse Milan também. E para encerrar, a gente volta para a Inglaterra para a Copa FA, né? FA Cup feminina. O futebol feminino. Temos aqui as quartas de final. Olha só, temos Everton e Chelsea. Aqui no futebol feminino a gente vê, né, Chelsea muito favorito aqui com 1,14. Então, a dica halftime e full time eu vou explicar. Ela quer dizer o quê? Aquele HT/FT que também pode ser chamado como intervalo/final do jogo, tá bom? Essas apostas ainda não abriram para o jogo de domingo, porque eu estou gravando isso um pouco antes, então não tem como eu mostrar para vocês aqui no site, mas eu vou explicar. Para vencer uma aposta de intervalo final do jogo, halftime e full time, você precisa dizer o que vai acontecer no intervalo do jogo, ou seja, como que vai ser o primeiro tempo e como que vai terminar o jogo. Então você tem que dar 2 resultados. Aqui, como o Chelsea é muito favorito, a dica é que o Chelsea vai ganhar o primeiro tempo, ou seja, vai chegar no intervalo vencendo e vai terminar o jogo vencendo. Então, halftime Chelsea, full time Chelsea. Para o intervalo e para o final do jogo, em algumas casas ele mostra como o 1, que é o time da casa, o X, que é o empate, ou o 2, que é o visitante. Nesse caso seria 2/2, ou seja, o Chelsea, que é o time 2, ganhando o intervalo e o final do jogo. Tá bom? A quarta de final da FA Cup é um jogo único, tá? Não tem jogo de ida e volta, então quem ganhar o jogo passa para a semifinal. Então, a gente está falando de 2 times da primeira divisão do futebol feminino inglês, mas uma diferença gigante em nível de times e de investimento, tá bom? O Chelsea feminino é um dos melhores times da Inglaterra, várias jogadoras da seleção inglesa e de outras seleções de outros países também. O Everton é um time médio e é um azarão aqui nessas quartas de final. A tendência é uma vitória do Chelsea com facilidade. Agora fica uma dica para você que vai entrar nessa aposta e poder acompanhar o jogo ao vivo. Se chegar no intervalo e o Chelsea não estiver ganhando, né, o jogo, ou seja, se a gente já errar essa aposta, você pode ir no ao vivo, porque as odds ao vivo vão aumentar para uma vitória do Chelsea. Então fica uma dica aí, caso não acerte o intervalo, vai lá e confia que o Chelsea vai ganhar essa partida aí. E daí a gente já pula para o segundo jogo, Tottenham Hotspur contra Manchester City. Futebol feminino também, quarta de final da FA Cup, a mesma competição. Bom, o Manchester City é um dos principais times de futebol feminino da Inglaterra, liderando a liga feminina. A luta direta do City é contra o Arsenal e contra o Chelsea, que a gente acabou de falar. Então, são os 3 times mais fortes da Inglaterra. O Tottenham, parecido com o Everton, é um time médio aí, e é um azarão, seria uma zebra aqui nessa partida. Lembrando, é um jogo único. Então a estratégia é parecida com a outra quarta de final. Vamos de halftime/full time do Manchester City, tá bom? Lembrando, se chegar no intervalo e tiver empatado, o Manchester City não estiver ganhando, se quiser apostar ao vivo, pode acreditar nessa vitória do Manchester City. E com isso a gente se despede. Até amanhã!